Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio número 144, gravado em 12 de novembro de 2025. Eu estou dirigindo seguro numa estrada onde a gente vai a 40, 50 por hora. Estou indo para o interior do Rio Grande do Sul atender dois queridos clientes. E eu vinha pensando, por que ninguém fala de necessidade de capital de giro? Você já viu isso? Eu vejo cara na internet falando de revenue, de receita, de diretor de growth. Agora tem essa porcaria, diretor de... Quer dizer, tem em uma outra empresa, diretor de crescimento. Você vê o pessoal falando, eventualmente, redução de custos. Você quase nunca vê ninguém, como eu, falando de caixa, de free cash flow. E você vê zero pessoas falando da necessidade de capital de giro. E só relembrando, o meu editor, o André, ele vai colocar agora, aqui na tela do nosso vídeo, um vídeo incrível, que eu gostaria que você assistisse, seja lá você quem for, explicando o que é a necessidade de capital de giro. Mas só para nosso consumo imediato, a necessidade de capital de giro é o dinheiro que você empata na empresa. Por exemplo, você, a sua família, vocês compraram, o casal comprou um apartamento, uma casa de R$1 milhão para viver durante muito tempo com a sua família, seus filhos. Bom, esse R$1 milhão que você pagou pela sua casa faz parte do seu ativo, faz parte do seu patrimônio líquido. Porém, esse dinheiro, R$1 milhão não está disponível, a não ser que você venda a casa. Mas a casa, pelo menos para os próximos 10 ou 20 anos, você planejou com a sua esposa, com o seu marido, que aquela casa será para criar seus filhos e vocês viverem uma vida familiar em paz. Dessa forma, R$1 milhão que está no seu ativo e no seu patrimônio, esse dinheiro não está disponível. Exatamente este é o conceito de necessidade de capital de giro. É aquele dinheiro que você coloca no estoque, é aquele dinheiro que você coloca no contas a receber e você só ameniza com o contas a pagar. No contas a receber você está financiando o seu cliente, no contas a pagar você está sendo financiado pelo seu fornecedor. Essa é a necessidade de capital de giro. É um dinheiro que não está disponível para você. Você veja, quando uma empresa ela troca os recebíveis, ela está em apuros financeiros muito graves, porque ela está usando um dinheiro que deveria ser simplesmente sagrado para a sua operação. Mas ela está trocando recebíveis para pagar folha, para comprar matéria-prima, eu sei, mas ela certamente está pagando um juro muito alto. E, portanto, ela está piorando, aumentando a sua necessidade de capital de giro. Mas, Mubarak, quanto a necessidade de capital de giro precisa ser para estar num nível aceitável? Se você olhar o seu balanço, fizer a simples conta para calcular a necessidade de capital de giro, estoque a custo, mais o contas a receber, menos o contas a pagar, esse é o número, essa é a necessidade de capital de giro. Divida esse número pela sua receita operacional líquida, e se esse número for igual ou maior a 25%, você está ferrado. Isso significa que 25% ou 30% ou, Deus me livre, 40% da sua receita, daquilo que você vende de maneira suada todo santo dia, esse dinheiro
já está comprometido com a operação. Você não pode mexer nesse dinheiro para pagar dívidas, para pagar dividendos, para pagar CAPEX. Dessa maneira, gente, a necessidade de capital de giro é um indicador muito importante, crítico numa empresa. E eu nunca cheguei, zero, em uma empresa e perguntei: vocês têm o indicador necessidade de capital de giro com uma meta e um responsável por esse indicador? E a resposta foi positiva. Sim, nossa necessidade de capital de giro é tantos milhões, nós temos a meta de reduzir para tantos milhões menos X, e o nosso diretor tal é o responsável por essa meta. Ninguém. Óbvio que o pessoal olha de alguma maneira a necessidade de capital de giro. Todo mundo tenta reduzir prazos de recebimento, aumentar prazos de pagamento e reduzir estoque. Mas quando você tem uma meta, quando você tem um responsável, quando o indicador faz parte do dia a dia da empresa, obviamente o senso de urgência, a preocupação com os números e os planos de ação efetivos para reduzir esses números são completamente diferentes quando você não tem. Conclusão: crie o indicador necessidade de capital de giro. Coloque uma meta e identifique um responsável. E aí vem uma pergunta bem interessante. Quem seria o responsável, Mubarak? Uma resposta mais simples seria: é o CEO. O CEO normalmente numa empresa privada, numa empresa de capital fechado, ele pode se reportar aos membros da família, ou numa empresa de capital aberto ele reporta ao conselho, ou mesmo empresas que são de capital fechado, mas tem um conselho, mesmo que seja consultivo. Essa meta seria do CEO. Mas lá vai um conselho. Eu, se fosse você, dono da empresa, eu pegaria o diretor financeiro, o diretor de vendas e o diretor de suprimentos e colocaria os três na mesma mesa, no mesmo ambiente, porque este trio define a necessidade de capital de giro. E eu diria para eles: eu quero ver vocês todo dia falando na necessidade de capital de giro. E mais um plano de ação oferecido por esse vídeo, episódio 144. Treine gerentes, analistas, supervisores, até os operadores, para que eles entendam o quanto é necessário para que eles mantenham seus empregos, para que a empresa cresça e eles juntos. O estoque baixo, a inadimplência baixa, o contas a receber o mais baixo possível, ou seja, transformando-o em caixa, o pessoal de vendas, o pessoal do financeiro atuando fortemente no prazo de pagamento dos clientes, reduzindo esse prazo de pagamento, e o pessoal de suprimentos comprando cada vez melhor, comprando o mínimo para um estoque aceitável e alongando o prazo com fornecedores. Coloque isso na cultura da sua empresa. Necessidade de capital de giro. Paulo Mubarak gravou o episódio 144 em 12 de novembro de 2025.